Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eu quero começar no verso 1 e vamos até ao verso 21. Marcos 8, do 1 ao 21. Eu quero hoje falar convosco sobre mais um tema do Evangelho de Marcos. E hoje falamos sobre as multiplicações e a incredulidade. As multiplicações e a incredulidade. Marcos 8, do 1 ao 21. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles a comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, e então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que, quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Só até aqui. Amados irmãos, nas últimas mensagens, nas últimas 2, 3 mensagens, nós temos acompanhado o relato de Marcos acerca das multiplicações. E os irmãos se lembram que eu disse que existia algo muito interessante acerca entre a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. Se nós formos lá ver ao verso 30 do capítulo 6, vemos aqui a primeira multiplicação de pães e peixes. Esta multiplicação, todos os 4 evangelhos relataram. A segunda multiplicação só Mateus e Marcos é que o relataram. Nós vamos ver aí que ele repartiu 5 pães, 2 peixes, por 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, e subjaram 12 cestos. De seguida, o povo, Marcos não narra isso, mas o povo quer elevar Jesus a rei, quer fazer de Jesus rei, e Jesus se isola no monte para orar, e depois novamente torna cá abaixo e
despede a multidão e obriga os discípulos a passarem o mar da Galileia de barco até Betsaida. Só que ele ficou em terra, os discípulos foram e ele ficou em terra. Ele estava, diz a Bíblia, que estava no cimo do monte e estava olhando, estava vendo, diz lá no verso 48 do capítulo 6. Viu que eles estavam em dificuldade e decidiu caminhar sobre as águas e indo tendo com eles. Só que os discípulos não acreditaram nele. Eles ficaram atónicos, eles ficaram espantados, eles clamaram: é um fantasma. E o verso 52 vai-nos dizer porque é que aconteceu isso. Porque eles tinham o coração endurecido. Eles nem não compreendiam quem era Jesus e quem era a pessoa de Jesus e o que é que ele significava enquanto homem, enquanto Deus. Vemos que ele depois passa por Genezaré, ele continua à volta do lago, do mar da Galileia, ele passa por Genezaré, ele opera muitos sinais, só que os fariseus e os escribas vindos de Jerusalém, eles foram espiar Jesus e dá-se um grande debate entre os fariseus e Jesus. Foi o primeiro grande debate e talvez este fosse o debate que influenciasse mais ainda, porque se você for aqui ver no capítulo 3, penso que é 3, capítulo 3, verso 6, diz que, retirando-se os fariseus, conspiravam com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Olha para mim, fariseus e herodianos não se ligavam, eles não se juntavam. Eles se odiavam. Os herodianos eram o partido de Herodes, que não era judeu, e os fariseus eram os religiosos do templo. Eles não se ligavam. Só que Marcos diz que eles se uniram para ver como é que tiravam a vida de Jesus. Aqui, no capítulo 7 de Marcos, eles já estavam com o coração inflamado e possivelmente foi este debate que os influenciou mais até levar Jesus à cruz. Aqui vemos a incredulidade, vimos a incredulidade dos discípulos, porque tinham o coração endurecido, e agora vemos a incredulidade dos judeus, dos fariseus, porque eles estavam a dar muito valor à lei e pouco valor a Jesus. E aqui o debate foi sobre a purificação. Diz aí Jesus que, no verso 6 do capítulo 7, que este povo, ele está falando para o povo, não é só o povo que estava ao redor, mas principalmente os fariseus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A seguir ele sai do pé dos fariseus, ele vai-se embora, ele atravessa para Tiro e Sidom. Ele vai para o norte, para Tiro e Sidom, e ali tem um encontro em terras gentias. Possivelmente esta mulher nem sabia falar a língua de Jesus, que era o aramaico. Ela era sirofenícia, ela era de origem grega. E aquela mulher roga aos pés de Jesus que lhe curasse a filha que estava em casa, possessa de um espírito demoníaco. E Jesus tem um diálogo com esta mulher extremamente duro. À primeira vista é extremamente duro, porque Jesus chamou aquela mulher de cadela, cadelinha. Porque ele vai dizer: não, escuta, tu estás enganada, porque eu primeiro tenho que dar o pão aos filhos. E diz aí no verso 27, capítulo 7, deixa primeiro que se fartem os filhos. Ele está falando dos filhos de Israel, os filhos do povo de Deus. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque nem é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Só que aquela mulher, ela estava pouco importada para a conversa que Jesus estava tendo. Aquela mulher demonstrou, fora das terras de Israel,
a seguir a uma grande quantidade de incredulidade, porque era o povo que ficou incrédulo, porque o povo ouviu os pães a multiplicar-se e já queriam fazer Jesus de rei. Eram os discípulos que eram incrédulos, eram descrentes, eram os líderes religiosos. Então Jesus estava com uma carga tremenda. E se você reparar, ele foi para Tiro e Sidom para se isolar, para estar sozinho. Ele queria colocar as suas ideias em ordem. Aí no verso 24, ele, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Só que a mulher encontrou. E no fim desta incredulidade toda, no fim deste desânimo, deste desalento, Jesus encontra um símbolo de fé naquela mulher. Porque ela disse: pois é, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa também comem das migalhas que caem. Ou seja, não é preciso me dar um pão, basta as migalhas, que eu já fico satisfeita e sei que a minha filha fica curada. E Jesus a despede, porque ele diz aí no verso 29, por causa dessa palavra, por causa da tua palavra, não foi a palavra de Jesus, porque Jesus não disse nada. Jesus não disse: vai, filha, para a tua fé te salvou, vai, filha. Jesus não disse nada disso. Jesus disse: por causa da tua palavra, podes ir, o demónio já saiu da tua filha. Ele sai de Tiro e Sidom e vai até ao mar da Galileia e atravessa para o outro lado e chega à zona de Decápolis, onde ele tem um encontro com um surdo gago. As pessoas o levaram e ele tem aqui uma prática pouco usual das práticas comuns ou das práticas que ele praticava, porque o povo diz: olha, impõe as mãos, e ele não impõe as mãos, ele tira o povo, o surdo da multidão, e coloca os seus dedos nos ouvidos e com a sua saliva ele molha a língua do gago, e o surdo e gago ele começa a ouvir e a falar. Diz a Bíblia aí que ele falou, efatá, quer dizer, abre-te, e no verso 35 diz: abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Neste milagre, o Jesus opera 4 milagres. Jesus abre os ouvidos, Jesus desimpede a língua, Jesus ensina o homem a falar, porque o homem era surdo e mudo de nascença. Ele ensinou o homem a falar e deu-lhe integridade social, ou seja, inseriu-o na sociedade, passou a ser um homem normal. Ele fez isto tudo no corpo, no espírito e na alma deste homem, e socialmente também. A seguir, ele continua nesta localidade, nesta zona, e ele aqui vai fazer a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Como eu disse, somente Mateus e Marcos narram estas duas multiplicações. Agora eu queria que você prestasse atenção. À partida, quem lê Marcos e Mateus não percebe um grande detalhe que está aqui. E é este detalhe que vai fazer toda a diferença. Dizem os estudiosos da Bíblia que a primeira parte do Evangelho de Marcos acaba no verso 26 do capítulo 8. Porque até o verso 26 os discípulos são incrédulos. Mas a partir do verso 26 para a frente, os olhos e os ouvidos dos discípulos se abrem e eles começam a ver quem é Jesus. Porque se você for aí a partir do verso 27, Pedro vai confessar a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Portanto, até o verso 26 do capítulo 8 é a incredulidade. Eles são incrédulos, eles são descrentes. Na verdade, eles são descrentes mais para a frente, mas pronto, a gente temos tempo para chegarmos lá. Mas, biblicamente falando, o Marcos tem duas partes. Tem esta parte do capítulo 1, verso 1 até ao capítulo 8, verso 26, e depois tem do verso 26 do capítulo 8 até ao final do capítulo 16. Mas eu quero que o meu irmão entenda agora, porque isto é muito importante.
Marcos era um homem extremamente inteligente. Eu não sei onde é que ele estudou, eu não sei quais são os estudos dele, a Bíblia não me diz, não há relato nenhum. Eu sei que ele foi discípulo de Pedro e discípulo de Paulo, andou com os dois. Eu sei que ele escreveu este Evangelho. Eu sei que ele retirou este Evangelho das memórias de Pedro, ou possivelmente Pedro ia-lhe contando e ele ia assentando, só que ele constrói ele faz uma construção literal de forma a mostrar que existe um paralelo entre a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. São duas zonas diferentes. A primeira foi lá perto de Cafarnaum e esta foi aqui em Decápolis, ou seja, é uma distância considerável. A primeira foi dentro das terras de Israel, a segunda foi fora das terras de Israel. Até aqui você está entendendo? Mas ele enquadra, ele junta, ele faz um paralelo perfeito entre a primeira multiplicação e a segunda. A primeira está no capítulo 6, dos versos 30 ao 44. A seguir, nós temos do verso 45 ao 52, do capítulo 6, a incredulidade dos discípulos. Tome nota daquilo que eu vou dizendo. A incredulidade dos discípulos. Já no capítulo 7, do 1 ao 23, temos a incredulidade dos fariseus. E no capítulo 7, verso 31 ao 37, ele cura um surdo. Você está entendendo? Multiplicação, a incredulidade dos discípulos, a incredulidade dos fariseus, cura um surdo. Agora, na segunda, tem os mesmos temas, ou seja, tem a multiplicação do pão, a primeira foi pão, a segunda foi pão. Do no versículo 11 ao 13 que nós lemos, é a incredulidade dos fariseus. Do verso 14 ao 21 é a incredulidade dos discípulos. E depois ele cura um cego. Na primeira ele curou um surdo e na segunda ele curou um cego. Olhe aí no verso 18 do capítulo 8 o que é que ele diz. Tens olhos e não vedes, tens ouvidos e não ouvis. Na primeira ele cura um surdo, passou a ouvir, ele tinha ouvidos, mas não ouvia. Na segunda, vamos depois estudar essa na próxima mensagem, ele vai curar um cego lá em Betsaida, ou seja, tinha olhos, mas não via. O que é que Jesus estava querendo dizer aí com isso, o verso 18? É que os discípulos tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Porquê? Porque eles tinham os olhos e os ouvidos endurecidos. Primeira verdade da noite. É possível você ouvir excelentemente e ver perfeitamente, mas ser cego e surdo. Como pastor, espiritualmente, com o coração endurecido. No meio desta construção literária que Marcos faz, entre a primeira multiplicação e a segunda, aparece uma joia preciosa. Jesus começa com a incredulidade. No meio da incredulidade, fora das terras de Israel, tem fé, e depois ele vai outra vez para a incredulidade, discípulos, fariseus e pão. O tema principal de Marcos, aquilo que Marcos nos quer falar hoje, o tema principal é pão, fé, incredulidade e coração endurecido. Marcos está falando de si e de mim. A atitude da mulher sirofenícia é a atitude que Jesus espera de nós. Todos nós temos fome, todos nós estamos no deserto, todos nós somos incrédulos, todos nós muitas vezes somos surdos e mudos e cegos, mas a atitude que Jesus espera de nós é a atitude da mulher sirofenícia: fé, adoração e confiança. A mulher teve fé porque foi falar com Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela foi falar com Jesus.
Ela adorou Jesus porque ela se prostrou aos seus pés e ficou ali, apesar das más palavras, apesar das tempestades, apesar dos ventos contrários, apesar das adversidades, apesar do problema, ela ficou ali. Ela não arredou. E quando Jesus disse, por causa da tua palavra, podes ir, a mulher foi. Ela não duvidou. Quantos de nós hoje, meus amados irmãos, quantos anos eu já não tenho visto, que é preciso o pastor fazer um malabarismo espiritual, fazer uma oração muito floreada, fazer tipo um ritual místico para que as pessoas acreditem que já estão curadas ou que já estão libertas. A mulher podia ter dito, Jesus, então tu não vais fazer nada? É só isso? É só assim, não sinto nada, não tremo, não há fogo, não há suor, não há nada? O templo não treme? Não. Tu já falaste, podes ir. Amém, igreja? Você está a entender nisto? Fé, adoração e confiança. Devemos fazer duas perguntas a nós. Ao longo destes estudos de Marcos, possivelmente as respostas já nos surgem. E Marcos quer que nós façamos estas perguntas. O que é que significa crer em Cristo? O que é que significa confiar em Cristo? É certo que você hoje não vê Cristo, é certo que Cristo hoje não vem à sua cidade, é certo que Cristo hoje não está numa casa isolada e você pode ir lá ter com Ele, mas o que é que significa confiar em Cristo? O que é que significa ouvir a palavra e confiar? O que é que significa isto? Vamos então ver, agora com mais profundidade, o texto que nós lemos, do 1 ao 21. E, conforme eu disse, existem paralelismos claros entre a primeira e a segunda multiplicação. Marcos construiu a narrativa de tal forma, Mateus quase que se aproxima, quase, mas Marcos construiu a narrativa de tal forma que eu, ao ler o capítulo 6, é a mesma coisa que estar a ler o capítulo 8, com situações diferentes, com personagens diferentes, mas com assuntos diferentes, mas o paralelo está lá. Eu, ao ler o capítulo 6, estou lendo o capítulo 8 também. Veja que no verso 1, a multidão se reuniu. Sim ou não? No verso 6... verso 33, no capítulo 6, verso 33, diz que muitos, porém, os viram e chegaram antes deles. Portanto, temos multidão reunida, sim ou não? No verso 2, Jesus diz assim, tenho compaixão desta gente. Verso 2, capítulo 8. No verso 34 do capítulo 6 diz, e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, eram como ovelhas que não têm pastor. No capítulo 8, verso 4, nós temos o cálculo humano, ou seja, a análise factual daquilo que existe na nossa mão. Os discípulos disseram, mas os discípulos responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E veja claramente a incredulidade destes discípulos. Claramente. Há poucos dias atrás, 3, 4 dias atrás, Jesus tinha feito o mesmo milagre. Jesus tinha feito a mesma pergunta. Veja, aí no capítulo 6... capítulo 6, verso 37, porém eles responderam, ele lhes respondeu, dá-lhes vós comer, e disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Na primeira multiplicação até poderia dar-se uma margem de manobra. Agora, meus amados irmãos, 3, 4 dias depois, Jesus faz a mesma pergunta, o que é que vocês têm? O que é que era para eles responder? Senhor, nós não temos nada, mas tu és o Deus. Nós agora aqui não temos nada, mas eu sei que tu vais fazer. Era isso que Jesus queria ouvir. O que é que ele ouviu? No deserto não há pão.
Verso 5, capítulo 8. Cristo usou o que existia. 5, capítulo 8. Exatamente, verso 5, capítulo 8. O Jesus perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. O que é que Jesus fez? Deem-nos cá. E multiplicou. Cristo usou aquilo que havia, que existia. No capítulo 6, verso 38. E de ver, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. O que é que Jesus disse? Deem-nos cá. Existe um paralelo entre as duas multiplicações. Mas agora repare, existe um paralelo também na indiferença dos discípulos. Porque se você reparar, é uma clara constatação da verdadeira indiferença dos discípulos face à multidão. Os discípulos não estavam nem para aí virados, tanto na primeira como na segunda. Tanto na primeira como na segunda disseram: olha, despede-me o povo, despede, porque a gente quer estar sossegados e não quer ter chatices, e este povo está com fome e nós não temos. Eles não se motivaram, eles não foram à compaixão. E quando Jesus disse: eu estou compadecido de Deus, eu tenho compaixão, o que é que eles disseram? Claro que tu estás com compaixão, o que é que vamos fazer? Entende? A incredulidade dos discípulos leva à indiferença, tanto ao próximo como a Cristo. A incredulidade dos discípulos quebra, separa-nos de Deus e separa-nos das pessoas. Você está entendendo? Mas apesar da incredulidade, apesar da indiferença, Jesus operou o milagre. Está aí do verso 5 ao 10. O que é que Deus requer de nós, meu amado irmão? O que é que Deus quer que nós façamos? Qual é a nossa missão? Pastor, a minha missão é curar. É ter o dom de curar e curar pessoas, expulsar demónios. Não, meu irmão. A minha missão não é fazer a mesma coisa que ele fez. Deus não me pede para eu multiplicar pão. Deus não me pede para eu curar. Deus não me pede para eu expulsar demónios. Se eu tiver que fazer isso, faço. Debaixo da unção dele, debaixo da ordem dele, debaixo da condução dele. Mas não é isso que ele me pede. O que ele me pede é eu estar alinhado com a agenda de Jesus. O que ele me pede é para eu me compadecer do meu próximo, para eu me compadecer do povo. O que ele me pede é para eu me compadecer da necessidade do povo alheio, do meu próximo. O que ele me pede é para interceder, orar, para interceder para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, demónios sejam expulsos, necessidades sejam saciadas. O desejo do crente deve estar sempre em primeiro lugar, o glorificar a Cristo, coisa que estes discípulos não estavam fazendo. O que eles queriam é sossego, paz, tranquilo. Já que eu larguei as redes, fizeste-me largar as redes e o barco e a pesca, agora quero é reforma, quero é férias. Não é isso que Deus nos pede. Apesar de estarem muito próximos de Cristo, os discípulos eram descrentes. Os discípulos eram ímpios. Como assim, pastor? Que base é que você tem para falar assim? Ok. Judas Iscariotes teve na primeira multiplicação, teve na segunda, estava no barco quando Jesus andou, ele foi nos 12 quando Jesus os comissionou, ele foi nos 70 quando Jesus os comissionou, ele viu ou não viu a figueira a secar, ele viu ou não viu os coxos a andar, os paralíticos a andar, os cegos a ver, os surdos a ouvir, sim ou não? O que é que ele fez? Traiu. Mas foi só Judas, foi Pedro, o super espiritual, o super homem da fé. Eu, Senhor, se for necessário, eu morro por ti, que venha a espada que eu estou aqui. Negou Jesus 3 vezes. Pastor, mas foi só Judas e Pedro? Sim. Quando Cristo estava na cruz, onde estavam os discípulos? No caminho de Emaús, para ir embora. Acabou.
A festa acabou, o espetáculo acabou, já não estamos aqui a fazer nada. Todos eles, meus amados irmãos, eram descrentes. Porquê? Porque eles andavam com o coração endurecido. Eles tinham ouvidos e não ouviam, tinham olhos e não viam. A mesma coisa que nós. Tenham paciência. A mesma coisa que nós. Muitas vezes estamos a ouvir, mas não ouvimos nada. Estamos a ver, mas não vemos nada. Porquê? Porque temos o coração endurecido. Ainda somos descrentes. Mas em segundo lugar, temos também, no paralelismo que Marcos constrói, a incredulidade dos fariseus. E está aí no verso 11 ao 13. E eu queria convidar-vos a vocês para ir ler o Mateus 16, que é o texto paralelo. Este texto nos dá mais alguns detalhes daquilo que aconteceu. Mateus 16, do verso 1 ao 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas, pastor? Vamos ver. Jonas, capítulo 3, versos 4 e 5. Jonas, capítulo 3, versos 4 e 5. E começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Sabe o que é que Jesus estava querendo dizer aos fariseus? Vocês não creem, não é? Vocês não querem crer. Vai acontecer a mesma coisa que Jonas. Jonas também não queria. Mas os de fora de Israel, os de fora, os gentios, os pagãos, esses acreditaram mais rápido do que os filhos da casa. Aquilo que aconteceu aqui, Marcos diz que estavam fariseus, saindo os fariseus, e Mateus diz que eram fariseus e saduceus. Os saduceus eram uma classe religiosa, mas que não acreditava plenamente na Torá, na lei de Moisés. Porque eles também acreditavam, eles adoravam anjos e idolatria. Os herodianos eram aqueles que adoravam tudo aquilo que dissesse respeito à vida. Mundanismo, liberalismo, está-se bem, não há problema nenhum, tudo tranquilo. E nós temos a história da filha de Herodias, a Salomé, que ela dança à frente do rei Herodes, e o rei Herodes, já com a cara cheia de vinho, ele oferece-lhe aquilo que não podia oferecer, e depois teve que fazer aquilo que não queria fazer. Ou seja, ele teve que decapitar João Batista. Veja o ponto que chega, que eram os herodianos. Mas eu queria falar nos fariseus, porque é importante nós falarmos de fariseu. E quando nós falamos de fariseu, a nossa ideia vem logo. Uma ideia já pré-concebida de fariseu é um homem mau, hipócrita, mentiroso, preguiçoso, sim ou não? Mas o que é que a Bíblia diz que estes homens são? A Bíblia diz, quando fala de fariseus, o que é que ela quer dizer? Aqui eram homens que oravam. O fariseu orava 3 vezes ao dia e não falhava as orações. Houvesse o que houvesse, eles não falhavam as orações. Se alguém lhes fosse pedir para orar, eles oravam, claro. Também cobravam, mas eles oravam.
Eles eram homens que jejuavam, coisa que nós não fazemos. Eles jejuavam 2 vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira. Eles eram conhecedores da lei e dos profetas. Melhor que eles, ninguém conhecia a lei e os profetas. Eles eram responsáveis também pelos cultos nas sinagogas. E mais ainda, os fariseus eram tidos com a reputação de pureza e piedade por parte do povo. Quando eles passavam, era o fariseu, era o senhor fariseu. Mas apesar disto tudo, apesar de eles estarem mais próximos de Deus do que os saduceus, os zelotes ou os herodianos, eles estavam afastados de Cristo. Ou seja, louvam-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porquê? Porque eles permaneceram fiéis à religião e às ideias. O que estava escrito, estava escrito. E como não chegava àquilo que estava escrito, ainda escreveram mais. Mas apesar de estarem fiéis à religião e às ideias da religião, eles estavam afastados de Jesus. Eles permaneceram incrédulos até ao final. Até ao final. E foram eles que mandaram crucificar Cristo. Não foi Herodes, não foi Pôncio Pilatos, não foi o Império Romano, não foi dos discípulos, não, foi os fariseus. Aqueles que conheciam as profecias messiânicas, ou que melhor conheciam as profecias messiânicas e falavam nelas, porque eles ainda hoje estão à espera do Messias, só que eles estão enganados que o Messias já veio, já foi e há de voltar outra vez. Eles ainda estão à espera do Messias. Eles eram incrédulos. Como é que estava o coração dos fariseus? Como é que era o coração do fariseu? Incrédulo, duvidoso e tentador. Está aí tudo no verso 11, tudo. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. Isto aqui, discutir, não é debate. O que eles estavam fazendo é questionar, fazendo perguntas, tentando sacar provas de Cristo. A seguir, tentando. Esta palavra aqui, tentando, ela nos reverte lá para trás, para Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes. Esta palavrinha tentando, remete-nos para o Velho Testamento. Porque o povo caminhava no deserto tentando a Deus, com murmuração, levando à ira. Levaram à ira tanto, que Deus disse a Moisés: olha, Moisés, agora acabou, chega. Agora eu já não vou mais, vou mandar um anjo e vão vocês. E mais um anjo. O que é que Moisés fez? Ajoelhou e disse: Senhor, se tu não fores, o povo não vai para lado nenhum. Fica aqui todo. Veja como é que eles tentaram a Deus. Este tentando aqui, eles estavam fazendo a mesma coisa com Jesus que o povo fez com Deus lá no deserto. Em Mateus 16, verso 2 e 3, Mateus diz-nos: veja como é que Jesus estava. Como é que estava o coração de Jesus? Olha, ele diz: porém, eles estavam pedindo um sinal do céu. Geralmente, quem pede um sinal do céu, o que é que ele está pedindo? Uma confirmação de Deus, algo divino. Mas se fosse isso, Jesus não respondia da forma como respondeu. Verso 2 de Mateus 16 diz: ele, porém, lhes respondeu: chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, cá um sol avermelhado, e pela manhã, hoje também haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Ora, se tu sabes ver o céu, se tu sabes ver as tardes para o dia da manhã, e se sabes ver as manhãs para o dia corrente, então não sabes discernir os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. Ele estava dizendo: ó nécios, ó incrédulos, vão para as Escrituras, vão para Isaías, vão para Jeremias, vão para Ezequiel e vão ver o que é que esses homens disseram de mim. Aquilo que eles disseram está aqui, está-se a cumprir na vossa frente e vocês não veem. E depois diz: uma geração má e adúltera, que era os fariseus. E olha que ainda há muito fariseu hoje, meu madre, muito.
No capítulo 6 de Marcos, verso 3, capítulo 6, verso 3, veja que a própria família, ela era prima do farisaísmo. Porque no capítulo 6, verso 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E o que é que como é que acabam? E escandalizavam-se nele. Escandalizavam-se nele, a ponto de Jesus dizer: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os parentes da sua casa. Este era o coração do farisaísmo. Este era o coração da maior parte do povo de Israel. O objetivo deles, nem do povo, nem dos fariseus, eles não tinham o objetivo de glória para Cristo, mas eles queriam destruir. Capítulo 6, verso... Capítulo 6... Não, capítulo 3... Sim, é que é. Capítulo 3, verso 4... Verso 6. Capítulo 3, verso 6... Diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam ao os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Aqueles homens não foram ter com Jesus pedindo o sinal do céu. Aqueles homens foram tentar Jesus, azucrinar Jesus nas suas ideias. Eles foram levar Jesus à ira. Para quê? Porque eles queriam matá-lo. O único objetivo dos fariseus era destruí-lo, era matá-lo. Como estes homens, existem muitos. Eu conheço uma grande porção deles. Existem aqueles que pedem milagres, pedem curas, pedem sinais. Mas não é para glorificar a Cristo, é para satisfação própria. É, pastor, é, meu amado irmão, é. Você que me está ouvindo neste salão, você lá em casa sabe que é verdade. Existem pessoas que estão na igreja somente enquanto o milagre não acontece. Acontecendo o milagre, eles vão embora. Já estão cheios, estão satisfeitos. A igreja já não interessa mais, a palavra de Deus não interessa mais. Já estão fartos. Amém? E agora é para Cristo ficar onde? Não sei. Esta atitude, meu amado irmão, deixa que eu lhe diga pelo Espírito Santo de Deus. Esta atitude, ela provoca agonia e ira na pessoa de Cristo. Ah, pastor, mas Jesus não é amor? É? E você, se eu lhe pisar um calo, você não lhe dói? É porque ele era humano. Ele era divino, mas ele era humano. Ele era amor, mas ele também se conduía, ele também se sentia. Verso 12 e 13... Verso 12 diz assim: Jesus, porém, olha agora, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. A palavra gemido no grego é desalento, desânimo, frustração. Jesus sentia estes sentimentos de desânimo, desalento, frustração. Sentimento de baixar os braços, talvez um pouco de impotência, e ele vai embora. Ele abandona o povo, ele abandona os discípulos. E aqui não diz, mas eu quase que imagino que Jesus novamente obrigou os discípulos a entrar no barco. No barco, porque não foi no barco, mas a começar o caminho, porque ele depois vai para Betsaida. O capítulo, parte número 3, terceira parte, é a incredulidade dos discípulos. E veja, os discípulos, eles esqueceram-se de levar pão perante o barco. Em princípio, é normal, não tem nada de especial. Mas a natureza
da incredulidade de Deus vai no discurso depois do pão. Porque eles esqueceram-se de levar pão para dentro do barco. E esqueceram-se mais ainda. Para dentro do barco, exatamente. Eu estou falando bem. Eles entraram no barco. Eles esqueceram-se de levar pão e esqueceram-se de outro pormenor. De mais um detalhe pequenino. É que eles não só se esqueceram do pão, mas também se esqueceram de quem é que estava dentro do barco. Ou seja, eles esqueceram-se de quem estava dentro do barco, foi aquele que ainda há 1 ou 2 horas atrás tinha multiplicado pães para 4.000 homens. E eles estavam com problemas porque só tinham um pão. Você está a entender aquilo? Onde é que a mente humana chega? A figura de Cristo, ela pode estar à frente dos olhos, mas nós não o vemos. A figura de Cristo estava dentro do barco com eles, mas eles estavam se preocupando, só tinham um pão. E no verso 15, Jesus vai dizer, preveniu-os Jesus dizendo, vede, tomem atenção, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Agora você que quer saber como é que estava o coração dos discípulos, veja o verso 16. E eles discorriam de si, é que não temos pão. Jesus fala em fermento e eles falaram em pão. Você está a tomar atenção ao que está ouvindo? Jesus diz, guarda do fermento do fariseu e do fermento de Herodes. Ok, Jesus, mas só temos um pão. O fermento do fariseu, que tipo de fermento era este que Jesus queria falar? O fermento do fariseu era a hipocrisia. Quando Jesus está falando do fermento, é o caráter. Só existe uma passagem na Bíblia em que o fermento é bom. É algo de bom. Aquele que o fermento leveda toda a massa. Essa é aquela ideia que o fermento de Cristo, ela leveda toda a massa, ela envolve toda a igreja, ela envolve todo o povo. Você está entendendo? Tirando essa passagem desse fermento, todo o fermento é mau. O próprio judaísmo ele olhava como sendo mau. Por isso é que o pão da Páscoa era um pão sem fermento. Mas o fermento do fariseu, que Jesus está aqui a dizer, guardai-vos do fermento dos fariseus, era a hipocrisia. O próprio Lucas, no capítulo 12, verso 1, ele vai dizendo a hipocrisia dos fariseus. Lucas 12, 1 diz, eu sei que estas mensagens são um pouco maçadoras, mas, meu amado irmão, se você não quer ouvir isto, quem vai ouvir o quê? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus chamou-lhes várias vezes hipócritas, mentirosos. O fermento dos saduceus era a incredulidade e a idolatria, porque eles adoravam anjos, eles não acreditavam. Agora estou na dúvida, se eram os saduceus que acreditavam na ressurreição e os fariseus não, se eram os fariseus que acreditavam, os saduceus não. Mas todos eles estavam no templo, todos eles andavam lá. E o fermento de Herodes, que Jesus também está aqui falando, é o mundanismo, ou o liberalismo. É como aqueles crentes do nada a ver, sabe? Conhece algum? Nada a ver, pastor. Não, está-se bem, Deus é amor. Eu posso pecar porque Ele perdoa-me logo a seguir. Não, eu posso viver a minha vida completamente, eu já estou salvo. Nada a ver, pastor. Tudo tranquilo. Deus é amor, Cristo é amor, está tudo bem. Esses são os herodianos. Esses são aqueles que estão envolvidos com o fermento de Herodes. Aqueles que são mundanos, aqueles que trazem o mundo para dentro da igreja. Não é a igreja para o mundo, não, é o mundo para a igreja. E olha que, a uma altura deste campeonato, 32 anos de ministério e 52 de idade, eu já vi muita coisa e continuo a ver ainda. Num culto, onde o pastor está sentado numa cadeira alta, descalço, e as pessoas se ajoelham aos pés dele, e ele passa a água pelos seus pés e derrama por cima da cabeça deles, num culto.
Isto é o quê? Fermento. Aqui é tudo. Ali está os 3 fermentos. Está o do fariseu, do saduceu e de Herodes. Está lá tudo metido. Portanto, esta palavra, meu amado irmão, ela aplica-se aos dias de hoje. Completamente. Estes fermentos, trabalhando em segredo no nosso coração, ou seja, se não for curado, se não for limpo, ela vai se espalhando terrivelmente e com uma certeza tal que ela vai destruir o homem. O homem vai se tornar mau. Não mau em termos de maldade, mas ele torna-se mau, ele torna-se podre. Você já viu um fermento levedar uma massa? Você mistura a farinha e a água. E aquilo cheira bem, sim ou não? Mas no fim de levedado, aquilo tem um cheiro azedo. O fermento estraga a massa. Ela expande a massa. Ela destrói os elementos básicos, os elementos principais. É certo que nós precisamos do fermento para o pão, para fazer o pão mais mole, maior. Mas a ideia básica é esta. O fermento destrói os elementos base, a farinha e a água. Ele vai transformá-los, vai destruí-los e vai dar-lhes um cheiro logo desagradável. Como eu disse, você repare que Jesus está falando de fermento, Jesus está falando de caráter. E eles disseram, Jesus, só temos um pãozinho, vamos passar fome aqui dentro do lago. Amém, igreja? Irmão, você precisa de ouvir a palavra, pois, pastor, até aí a minha dor de costas, e o meu rim, e a minha dor de cabeça, e o meu problema financeiro. Está a entender? A incredulidade do povo. Aí no verso 17, ele diz, Jesus percebendo que eles estavam tolos, tontinhos, descabidos do contexto, Jesus percebendo lhes perguntou, por que discorreis? Ou seja, por que falam vocês de pão? Porque falam vocês de terem pão, só um pão. Ainda não consideraste nem compreendestes? Ou seja, será que vocês não entendem, seus nécios? Seus cabeças da bécula? Será que vocês não entendem? Têm o coração endurecido? Depois vai dizer, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais. O que é que Jesus queria fazer lembrar? E agora repare uma coisa, muito importante. Por que é que Jesus mandou recolher os cestos que sobravam? Já pensou nisso? Porque os cestos que sobram, os 12 na primeira e os 7 na segunda, é a graça superabundante de Deus. Ela dá para suprir a sua necessidade imediata e ela ainda vai sobrar para a posteridade. Você está entendendo? Jesus diz, vocês não se lembraram. Vocês estão aí com problemas de um pão. E vocês não se lembraram. Quantos cestos vocês carregaram? 12. E na outra, 7. E então não compreendem. Verso 21. Não compreendeste ainda? O que é que Jesus estava aqui a dizer? Não compreendeste ainda quem eu sou? Eles não viam nem ouviam espiritualmente. Meu amado irmão, quem tem o coração endurecido, ele não vê nem ouve. A solução para a sua vida não está na unção do pastor. A solução para a sua vida não está na oração do pastor. A solução para a sua vida não está nos malabarismos espirituais que se fazem dentro das igrejas. A solução para a sua vida está em Cristo. Só em Cristo. Quem não compreende isto? É como Jesus diz, tens o coração endurecido, não compreendes nada. Jesus estava apontando para a graça de Deus. Se você reparar que em 2 Coríntios,
capítulo 12, verso 9, olha o que é que Paulo diz. Ele está contando aquela história do espinho na carne. E Paulo era um homem como você e eu, era um homem como estes discípulos, só que o Paulo não tinha coração endurecido. Paulo não tinha escamas nos olhos, nem tinha cera nos ouvidos. E é isto que Jesus está chamando a atenção à igreja hoje. Limpa os teus ouvidos, deixa-me limpar os teus ouvidos, deixa-me abrir os teus olhos para que tu me compreendas, para que tu me vejas. E Paulo está contando lá à igreja de Corinto: eu tinha um espinho na carne. E orei 3 vezes ao Senhor: Senhor, tira-me este espinho na carne. Qual é o espinho? Não sei. Pois um dia mais tarde a gente conversa sobre isso. Agora não interessa. O que interessa é que 3 vezes Deus não disse nada. À 3ª vez Ele disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que a mim habite o quê? O poder de Cristo. Quando você abre o seu ouvido, quando você abre o seu olho, quando você deixa Cristo entrar, esteja fraco ou esteja forte, você tem o poder de Cristo, você tem a graça superabundante de Cristo. É por isso, meu amado irmão, é que Marcos introduziu no meio destas 2 multiplicações a história da mulher Sirofenícia. O sinal da fé. Os discípulos não viram o pão a ser multiplicado. Os discípulos não viram Jesus a caminhar sobre as águas. Os discípulos viram a cura do surdo e do gago. Os discípulos assistiram a esta história da mulher Sirofenícia, que eles estavam lá. Eles estiveram lá sempre presentes. Os discípulos vão ver depois a cura do cego, mas eles próprios estavam cegos e surdos e sem fé. Jesus está aqui falando de pão. Pão quer dizer vida. Pão é graça. A mulher podia ter dito: Senhor, mas eu não vim aqui pedir pão. Estás-me a falar do pão para quê? Eu vim aqui pedir cura para a minha filhinha que está lá em casa. Eu declaro agora, eu profetizo. Eu ordeno a minha bênção agora, Senhor. Eu não quero pão. Eu quero a cura. Mas o que é que ela disse? Dá-me então as migalhas. Se é isso que me vais dar, dá-me as migalhas. Tem um lógico isso? Claro que tem. Porque ela queria era a graça que sobra da mesa de Deus. Só essa graça já lhe bastava. Como Paulo disse: a tua graça, a minha graça te basta. Pão, fé e incredulidade. Pão, fé e incredulidade. Vida, fé e incredulidade. Eu gostava de fazer aqui algumas aplicações para a nossa vida, para caminhando para o final deste estudo. E, em primeiro lugar, eu queria vos dizer que acompanhar Cristo só por um mero hábito não é suficiente para usufruir da sua graça. Ser um frequentador do culto e não viver o culto não é usufruir da graça de Deus. Você entra e você sai da mesma forma como entrou. Você não usufruiu da graça de Deus. Porquê? Porque você não viveu o culto. Você não viu Deus no culto. Você não viu Cristo no culto. Ler a palavra... Há pessoas que me dizem, já me disseram assim: já li a minha Bíblia na minha vida umas 6 ou 7 vezes. E o que é que isso influenciou na sua vida? O que é que isso transformou a sua vida? O que é que isso fez na sua vida? Porque ler a palavra, mas não a absorver, não interessa. É mais um livro que você leu no meio de tantos que tem lá na sua estante. Porque nós temos que ler a palavra, mas ler conforme João disse: eu comi as páginas daquele livro e soube-me a mel. Isso é ver a graça de Cristo. Isso é usufruir da graça de Cristo.
Ser super espiritual só para mostrar aos outros que sabe muito, ou para se colocar num nível acima dos outros, meu amado irmão, isso é farisaísmo. Era aquilo que os fariseus faziam. Exatamente igual. Tudo isso é uma religiosidade hipócrita que não glorifica a Cristo. Já diz o Catecismo do Westminster que o fim final do homem é glorificar a Deus, adorar a Deus, honrar a Deus. Portanto, se você não vive o culto, e se você não absorve a palavra, se você não é uma esponja seca, ávida para absorver toda esta água viva, você não sente a graça de Deus, você não vive a graça de Deus, você não usufrui da graça de Deus. Mas em segundo lugar, eu queria dizer também que a religiosidade legalista, ou seja, aquela religião que é seguida à norma, por normas e orientações e regrinhas, ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta de vermos a pessoa de Cristo. Ela nos afasta de ouvirmos a pessoa de Cristo. Porquê? Porque Deus trabalha na simplicidade. Aquilo que Deus fez foi de uma vez por todas. Não há necessidade de acrescentar, não há necessidade de alterar, não há necessidade de modificar. Basta que você abra o seu ouvido e abra o seu olho para que você comece a ver Deus. Se você segue uma religiosidade legalista, se você só se preocupa com o seu comportamento, eu tenho que mostrar a minha piedade toda, eu tenho que ser muito humilde, há irmãozinhos que até mudam a voz à frente, ai meu irmão, ai que a graça de Deus esteja sobre si. Isso não é nada. Isso não é nada, meu amado irmão, isso não é nada. Isso é desconsiderar a glória do Senhor. Aqueles que querem receber apenas só para a sua própria satisfação, isso é fermento que vai destruir essas pessoas. Se as pessoas não têm o coração aberto, se as pessoas não estão disponíveis para receber, são terrenos rochosos, pedregosos, cheios de espinhos. A palavra pode lá cair, mas tarde ou cedo ela vai morrer, ela vai desaparecer. Amém, igreja? Livre-se dessas pessoas. Saia ao pé dessas pessoas. Eu prefiro ter uma igreja com 10 pessoas, 8 pessoas fiéis a Cristo, com olhos e ouvidos abertos, do que ter uma multidão aqui de incrédulos. Eu não tinha esta paciência que Jesus teve. E veja, ele foi à ira, e é o Jesus do amor, fará o João. O João, então, até fumo deitava para as orelhas. Ele não apagava o barco, ele apagava o navio inteiro. Fuja dessa gente, fuja. Fuja. Isso é fermento que destrói a sua vida. Em terceiro e último lugar, nós temos que compreender uma coisa muito séria. Nós somos pecadores carentes da graça de Deus. A sua vida, toda a sua vida, todo o seu santo dia, 24 horas no dia, não sei quantos minutos e não sei quantos milhares de segundos, você precisa, você necessita da graça de Deus, nem que seja aquela que caia da borda da mesa, nem que sejam as migalhas da graça de Deus, só isso basta. Migalhas da graça de Deus é melhor do que sem graça nenhuma. Você necessita. Fuja da vida que o afasta de Cristo. Muitos, meus amados irmãos, eu conheci tantos, alguns deles até são meus amigos no Facebook, eram pessoas miseráveis de vida, sem nada. Olha, tinham um pouco mais do que o que eu tenho agora aqui no bolso, está a ver? Um pouco mais. Subiram na vida porque Deus abençoou. Deus derrama graça. E eles começam a constituir uma vida digna. E hoje nem à igreja vão. Hoje nem ligam aos seus irmãos. Hoje nem andam à procura se o irmão precisa.
Tudo aquilo que eles usufruem hoje é para passar férias no Havaí, em Cuba, nas Caraíbas. Você está entendendo? E tanta gente da igreja onde eles saíram que está passando fome. A graça, meu amado irmão, é para eu me satisfazer, mas eu ainda tenho que sujar para outro. Deus não concede graça ao milímetro. Deus não concede graça simétrica. A graça de Deus é super abundante. Ela dá para mim e dá para os outros. Amém, igreja? O status social, a posição social, os bons empregos. É mau ter um bom emprego? Não é. Mas não se julgue mais do que os outros para você ter um bom emprego e os outros terem um emprego mais medíocre. A nossa boa imagem, tanto a imagem de roupa, eu só visto Armanis e Gucci's e por aí fora. E o outro, coitado, só veste da loja de chineses, mas não deixa de ser mais gente que você. Ou você não é mais gente do que ele, você está entendendo? Outra das boas imagens o senhor flantal, sobressai na sociedade. Essas coisas, meus amados irmãos, se não forem bem administradas, é fermento que vai destruir. Porque você tem que ter sempre o travão de mão. Para que essas coisas não passem para a frente daquilo que deve estar à frente, que é a palavra. O seu caráter, porque você é um cristão. Existem bons amigos, iguais àqueles de Jó. Sabe? Aqueles 3 amigos eram os melhores amigos de Jó. Aliás, foi os únicos que lá foram. Foi os únicos que choraram e se lamentaram com Jó. Aqueles amigos eram amigos de Jó. O que é que eles lá foram fazer? Destruir a cabecinha de Jó. Cuidado com os bons amigos. O meu melhor amigo, sabe quem é, meu amado irmão? É Cristo. É Cristo. É aquele que eu consigo desabafar, dá-me na cabeça, mas eu fico bem depois. Fuja disso. Quem busca estas coisas, uma forma de alcançar uma boa vida, uma forma de subir na vida, uma forma de se mostrar, de ser melhor, mais influente com os outros, ele vai acabar por perder a sua própria vida. Quem cuida de ganhar a vida, perdeu a alma, amado irmão. Isto é fermento. Desprenda-se das questões materiais. Não permita que essas questões o prendam. Eu estou falando alguma mentira, meu amado irmão? Existe ou não existe irmãos nossos que preferem estar na praia, preferem estar no café, preferem estar a ver futebol, mas não vêm ao culto? Existe ou não existe? Sabe o que é isso? É fermento. É fermento. Colocam estas coisas em primeiro lugar. O meu bem-estar, o meu sossego, o meu descanso, e acabam por ser fermentados. Ficam adulterados. Deixam de ser cristãos de primeira linha, primeira ordem. A sua santificação, em vez de andar para a frente, começa, se não andar para trás, pelo menos fica estagnado. Veja aquilo que o Marcos está falando. Começa a experimentar a graça de Cristo. Começa a dizer, Senhor, eu sei que não mereço. E eu costumo dizer muitas vezes, ali naquele lugar, eu sei que eu não mereço estar neste lugar, eu sei que não mereço estar a falar para vocês, mas Pai, derrama graça. Somente a graça de Deus me basta. Ele pode me tirar tudo, mas que Ele não me tire a graça. Conforme disse o rei Davi, Senhor, que a presença do Teu Espírito não saia da minha vida. Podes-me castigar, podes até me matar, mas não retires de mim a Tua presença. Quando Davi estava falando na presença de Deus, ele estava falando na graça de Deus. Ele pode-me tirar hoje tudo, pode-me tirar a saúde, pode-me tirar a família, pode-me tirar a vida própria,
Mas se Ele não me tirar a graça, eu já estou bem. Graça transbordante. Essa graça sobra em 12 e em 7 cestos. Essa graça, muitas vezes, ela vem entre nós como migalhas. Mas se você tiver um coração aberto, um ouvido aberto, um olho aberto, se você não for mudo pela sua palavra, embrulhado em graça de Deus, você já tem a vitória. Pode não ser a vitória que você quer, mas é a vitória que Deus acha que você necessita. Amém, igreja? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Amados irmãos, eu oro que esta mensagem tenha tocado o seu coração. Eu oro para que esta mensagem tenha cuidado do seu coração como cuidou daqueles discípulos. Porque eles, a partir desta passagem, a partir do verso 26, 27, no capítulo 8 de Marcos, nós vamos ver que eles começam numa transformação. Ou seja, realmente eles abriram os olhos e eles abriram os ouvidos. Então a minha oração é esta, que esta mensagem ela vos abra os olhos e vos abra os ouvidos e vocês comecem a viver um reino de Deus um bocadinho diferente daquilo que têm vivido até hoje. Amém? Foi isso que mexeu comigo quando eu escrevi. E eu tenho a certeza que é isso que vai mexer convosco após eu ter falado. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.